O ser humano está no centro de tudo. Eu posso ter as melhores tecnologias, eu posso ter os melhores processos, mas se, né, o ser humano aí não estiver realmente envolvido, engajado, motivado para que isso aconteça, as coisas não andam. Então eu acho que a primeira questão é a atitude. E no mundo inteiro onde a gente vai, tem brasileiros e geralmente esses brasileiros são a referência dentro das empresas internacional para justamente estruturar a área de manutenção, de confiabilidade e de asset performance. Porque o brasileiro não tem medo de tecnologia. E isso fez que, em termos de tecnologia, da parte de indústria, paradoxalmente, a gente pode acreditar que o Brasil, na área de manutenção, ele é de ponta. Muito se pensou, vamos para a indústria 4.0, vamos trazer monitoramento, vamos trazer tecnologia. E aí hoje o gestor da manutenção, o personagem da manutenção, ele está lá com 20, 30 abas do computador dele aberto, e o que seria para ajudar na tomada de decisão está virando um pesadelo ali de ser mais complicado do que era antes. Bem-vindo ao Dynatalks. Aqui, os especialistas da Dynamox recebem convidados da área de manutenção para um bate-papo sobre os conteúdos que estão em alta no setor. Com o time que une referência técnica e conhecimento profundo no mercado, vamos debater sobre experiências, casos de sucesso, inovação e tendência do setor. O Dynatalks é parada obrigatória para quem busca conhecimento e inovação. Eu sou Eduardo Cevucci, engenheiro de suporte da Dynamox, e juntamente com Guilherme Barro e Caroline Menegatti, conduziremos o podcast de hoje. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Prazer estar aqui. Queria que vocês se apresentassem, o Guilherme como CEO da empresa e a Carol como gerente de operações. Eu sou CEO da empresa, eu cofundei a empresa com o Alexandre Ferreira. A gente está dentro desse mundo de manutenção desde, vamos dizer, 2016, de uma maneira intensa, e a gente está crescendo desde então e para agora se tornar a referência na América Latina e mundial hoje, né? Sobre meu percurso, eu sou engenheiro eletricista, tenho um mestrado em Ocean Engineering, eu tenho um doutorado do Brasil, da Federal de Santa Catarina, em engenharia mecânica. Carolina, tá contigo. Não tenho um currículo tão longo aí quanto o Guillaume, né, pessoal? Mas estou na Dynamox, faço parte da equipe já em torno de 6 anos, então tenho bastante interação com os nossos clientes, com os usuários finais do nosso sistema. Então, eu acabo tendo bastante contato nessa parte de manutenção. Como eu falei, estou há alguns anos já fazendo parte da equipe. Quando eu entrei principalmente na parte de suporte técnico, depois foi evoluindo, né, outras áreas foram crescendo, a gente foi estruturando cada vez mais a empresa e hoje eu estou como gerente de operações da Dynamox, continuo com muito contato com os clientes e aprendendo muito aí com eles. Show de bola, pessoal. Hoje a gente vai estar falando de um tema que ele está bastante alto aí no mercado, está bastante alto nas comunidades de manutenção, que é justamente a parte de indústria 4.0 e manutenção 4.0. Trazendo um pouco de contexto, né, para deixar todo mundo na mesma página, a indústria 4.0, ela também é conhecida como a quarta revolução industrial, e ela tem alguns pilares principais. Vou estar destacando aqui a parte de IoT, que é a internet das coisas, a parte de armazenamento em cloud, ou seja, armazenamento em nuvem, tem o Big Data, com toda a grande gama de dados que a gente está trabalhando hoje, inteligência artificial e por aí vai. Um dos pontos que é bem relevante para a cadeia completa da manutenção, e é até uma provocação que eu faço para vocês hoje, principalmente aqueles que trabalham, seja na inspeção, na confiabilidade, na engenharia, é fazer um questionamento de, principalmente, não se preocupar com se isso vai chegar ou não, se a manutenção 4.0 chega ou não, e sim como você está trabalhando, como você vai estar direcionando isso para os próximos passos, nas suas atribuições, no seu dia a dia, como parte da cadeia da manutenção. Nessa perspectiva, Carol, eu queria fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, quais são as principais competências que um profissional, seja da inspeção, da manutenção, da confiabilidade, ele tem que ter, ele tem que desenvolver para estar compatível nesse contexto da manutenção 4.0? Bom, Eduardo, na minha opinião, um pouco do que eu vejo visitando, né, nossos clientes, etc., tem diferentes maturidades, né, da manutenção 4.0, e eu vejo que, no fim das contas, tudo se resume a pessoas, né?
Então, o humano, né, o ser humano está no centro de tudo. Eu posso ter as melhores tecnologias, eu posso ter os melhores processos, mas se, né, o ser humano aí não tiver realmente envolvido, engajado, motivado para que isso aconteça, as coisas não andam. Então eu acho que a primeira questão é a atitude, querer, né, buscar, querer, melhorar sempre no dia a dia, querer trazer novidades, querer trazer inovação, para dentro dos seus processos, buscar, né, ter um conhecimento técnico também para buscar tecnologias que possam apoiar nesse processo. E eu acho que é basicamente isso, assim, eu acho que o perfil ele é muito mais a personalidade, a atitude, o querer fazer, né, não a gente como ser humano tem muita resistência às vezes a mudanças, muita resistência de fato, muita cultura aí envolvida, né, então eu acho que quem se posiciona com uma abertura, quem se posiciona com uma atitude de querer fazer diferente, sai na frente e consegue fazer esse processo mais rápido. Obviamente que tem toda uma questão de capacitação técnica, tem toda uma questão de embasamento, por trás do que for, né, seguido aí para a manutenção 4.0, mas eu acho que a primeira, ação é ter a atitude de querer buscar isso, né. Eu queria aproveitar esse gancho, se você me permite, duas observações. A primeira, eu não gosto de falar sobre a manutenção 4.0 ou indústria 4.0. Por quê? A maior evolução hoje é as grandes empresas, os grandes players se tocar, ou outros players se tocar que precisam de parceiros. Então, tu tem a parceria tecnológica que pode vir numa empresa pequena. A gente realmente tem que ter em mente a imagem, não necessariamente muito poética, mas de um tubarão que se faz limpar os dentes para um peixe pequeno. Nenhum momento ele vai engolir aquele peixe que está limpando os dentes dele. Por quê? Porque ele precisa daquele cara. Então, talvez a maior revolução hoje que tive dentro da indústria 4.0 e a percepção que em grande empresa ou, empresas, elas não conseguem fazer tudo sozinha. Então esse é o primeiro ponto. Uma vez que tu tem isso, aí tem algumas regras, regras de segurança, que eu acho que esse é primordial hoje. Eu acredito que a TI está aí no centro de tudo, que vai potencializar ou não a permissão, ou que vai potencializar o fato que as pessoas da manutenção ou outras áreas conseguem evoluir mais rápido ou ser mais lento, porque tem um ditado que, quando cai na TI nunca sai e eles não querem. Eu acho que isso é totalmente errado. Não de dizer isso, mas de pensar que a TI, ele é o cara que atrapalha. Pelo contrário, a TI ela quer o bem da empresa. Mas se tu não tem uma TI preparada, ela não consegue ajudar. Então, eu vejo muito a empresa hoje, a gente pode falar realmente do caso do Covid, o Covid foi terrível, mas do outro lado fez fazer um boom de 10 anos nas empresas, assim, em termos de entendimento. Então, quando a gente precisava de evangelizar antes do Covid, hoje as empresas são extremamente preparadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto sobre as pessoas, exatamente o que a Caroline estava falando. Hoje é todo o ser humano. As competências, elas existem desde sempre. Pessoas de terreno, que entende do campo, mas que ele está na rotina dele, ele sempre fala, eu nunca tenho tempo para evoluir, não é a indústria 4.0 que fez mudar isso. É o fato que atitude de pessoas. A pessoa da confiabilidade que precisa dos dados, de justamente entender que sensoriamento não é a solução milagre, tu precisa tratar os dados. Então, é um conjunto de fatores, é um conjunto de competências que te leva justamente a uma maturidade de uma empresa e justamente fazer que todo mundo pega e se beneficia dessa, vamos dizer, dessa estrutura, e aí realmente a gente cai dentro de um modelo de manufatura ou de indústria que a gente pode chamar de 4.0. Mas, de novo, o centro de tudo é ser humano querendo trazer benefício para a empresa para a qual eles trabalham. Não, ótimo complemento. E algo que está sendo bastante falado também é que no desenho da indústria 4.0 esqueceram de considerar o ser humano. E ele é a base de tudo, ele é o suporte para tudo isso. Até se fala um pouco de indústria 5.0, alguns itens engateando para isso. Acho que vai mais um tempo até chegar nessa estrutura, mas já olharam e notaram que faltou olhar para o ser humano, trazer o ser humano para perto, principalmente na essência e no que ele pode acrescentar. E aí, pegando um pouco da experiência de vocês nacional, internacionalmente, que estão sempre aí rodando com os clientes, acompanhando de perto,
Como vocês veem a característica, vamos dizer assim, do brasileiro, que é criativo, que se comunica bem, que conversa bem com as equipes, como que isso pode ser positivo para justamente sendo a base dessa evolução 4.0 para fazer isso acontecer? Eu tenho um ponto de vista muito bem definido sobre isso. Eu não sei se você sabia, mas em termos de multimídia, de social media, o Brasil ele é um dos países mais precursor em termos de uso, não em termos de desenvolvimento, mas em termos de uso. O Brasil ele é comparado ao Japão, a Taiwan, a Hong Kong. É incrível sobre a parte de mídia social. Por que eu falo sobre isso? Porque o brasileiro não tem medo de tecnologia. E isso fez que, em termos de tecnologia, da parte de indústria, paradoxalmente, a gente pode acreditar que é a Alemanha, que é na área de ponta e tudo mais, o Brasil, na área de manutenção, ele é de ponta. As pessoas vão falar: "Não, mas para aí naquela empresa não é bem assim". Não, de fato, tem um universo excessivamente heterogêneo, mas nas empresas as mais maduras, eu posso dizer com bastante honra que hoje a manutenção no Brasil, ele é uma das mais maduras do mundo, se não é a mais madura. Ela não necessariamente usa as ferramentas as mais de pontos, esse é possível. Dito isso, o entendimento sobre a manutenção, essa não é incomparável. A gente trabalha com a Austrália, a gente trabalha com o Chile, a gente trabalha com os Estados Unidos, a gente trabalha com a Europa. A gente está vendo e vivenciando uma grande discrepância em termos de entendimento de manutenção e de confiabilidade e de asset performance, de performance de ativos. É nítido. A gente pode dizer, sem desprezar, que a Austrália, por exemplo, ela está na metodologia usando o ferramenta atual de 10 a 15 anos atrás, que o Brasil já estava realmente muito bem estruturado em algumas empresas, claro, mas é muito nítido. Então, eu quero falar sobre isso, insistir que a manutenção no Brasil é altamente avançada. Claro, dependendo das empresas. Mas hoje as empresas de pontos, em termos de maturação, de maturidade, desculpa, e de entendimento da necessidade da confiabilidade e de performance de ativo e de manutenção, sem dúvida o Brasil é de ponta, do meu ponto de vista. E é engraçado que quando a gente comenta isso, né, com as empresas, com os clientes brasileiros aqui, todo mundo fica muito surpreso, né. A gente tem esse complexo um pouquinho, né, a gente chama de complexo de vira-lata, de não acreditar. Eu já comentei isso com diferentes clientes, de que a gente foi, por exemplo, para os Estados Unidos, fez uma temporada, né, em diferentes, clientes, viu diferentes sites, e aí traz esse feedback de que o Brasil está bem avançado, né, bem piorando nessa parte de manutenção, de confiabilidade, etcétera, e o pessoal não às vezes não acredita, mas é realmente verdade, assim, em alguns locais, a gente até brinca um pouquinho que o pessoal está tentando entrar em indústria 4.0 sem talvez ter entrado na 1.0, né. Então é realmente, muito gratificante, assim, a gente tem um orgulho, né, de ser uma empresa brasileira também ajudando nisso, né. A gente sabe que tem excelentes empresas aí estrangeiras, né, presentes no Brasil, mas a gente tem muito orgulho de estar apoiando nesse processo, e nesse pioneirismo. Mas de forma bem incisiva, assim, nós estamos na liderança mundial em termos de manutenção, em termos de confiabilidade. Eu vou mais longe para fortalecer essa tese. Posso dizer que as pessoas da área de manutenção no Brasil se exportam muito bem. E no mundo inteiro onde a gente vai, tem brasileiros e geralmente esses brasileiros são a referência dentro das empresas internacional para justamente estruturar a área de manutenção, de confiabilidade e de asset performance. Então, isso sustenta justamente essa visão, que o Brasil é uma super escola para justamente ir se exportar. Dito isso, a direção dessas empresas, elas vejam o Brasil elas têm um preconceito muito negativo sobre o Brasil. Esse é um outro ponto. A percepção que o mundo tem sobre o Brasil é uma coisa, agora a competência e as empresas que trabalham dentro do ramo de manutenção, que têm conhecimento sobre a competência do Brasil. Legal demais, pessoal. Legal demais essa linha de raciocínio que a gente está criando. Acredito que para você que veio escutar esse podcast foi até pego um pouco de surpresa de
Então, falando de ser humano, eu queria entender de dados, queria entender de tecnologia, mas com certeza, sem o ser humano ali para conduzir isso tudo, nada é possível. Mas aproveitando então esse gancho, entendendo e construindo essa linha de raciocínio que o ser humano está no suporte e é o propulsor de tudo isso acontecer, queria entender um pouco do lado de vocês, do amadurecimento das tecnologias. E entender também como que aquelas empresas que lá atrás já acreditaram nas soluções, que entenderam que aquilo era fundamental, como elas estão performando hoje e como o amadurecimento da tecnologia fez bem para elas. Tem uma coisa muito interessante, eu tenho um orgulho muito grande de mencionar 2 empresas, talvez a gente não tenha direito, mas a gente paga depois os royalties para essas, entidades. A gente começou com 2 figura emblemática de empresas no Brasil, que é a Klabin e a Vale. Elas não foram gentil com a gente, as pessoas foram gentil, mas eles foram excessivamente exigentes com a gente. O porquê eu agradeço eles e porque eles fizeram isso para nós, que o retorno que ele estava providenciando para nós, ele estava esperando uma resposta. E o interessante depois foi a própria fala deles, que eles já tiveram a interação com outras empresas e que eles deram o mesmo, vamos dizer, osso para roer e a resposta não veio. Então, eles ficaram também muito surpresos de dar esse desafio para nós e a gente estava respondendo positivamente. Claro, a gente não nasce grande, então a gente começou e eles foram muito justos na avaliação, sempre comparando a gente no tamanho que a gente estava e permitiu a gente de crescer nisso daí. É muito importante também mencionar que a gente fez muitos erros. A gente aprendeu muito dos nossos erros e nossos clientes, aí a gente pode falar parceiros, viram que esses erros eram genuínos. Em vez de dizer, não, tu errou ali, mas tive 10% de erro, 90% de acerto, e cobrando nossos erros, era justamente consolidar no que estava certo e aprimorar o que estava errado. Aí, depois, conforme o tempo, a gente aumentou nosso portfólio de parceiros, a gente gosta de chamar eles de parceiros, não de cliente. Por quê? Porque justamente o que tu estava iniciando, Eduardo, as empresas evoluirão demais. O entendimento deles de hoje, comparativamente que a gente, quando a gente começou em 2016, 2017, é totalmente diferente, totalmente diferente. O fim antes era ter um sensor sem fio. Hoje o sensor sem fio é apenas o meio. A gente tinha o fim de providenciar o sensor. Hoje a gente é totalmente agnóstico, apesar que a gente é um fabricante de sensora, a gente é agnóstico à sensora. Então, a gente recebe as informações e a gente transforma essas informações em informação útil, tanto para a área de manutenção, para a área de confiabilidade e para a performance de ativos. Então, a gente está vendo que o cliente está crescendo o entendimento, independentemente da gente, tá? Claro, eles têm as fontes que abastecem eles de necessidade e academicamente falando, mas a gente está acompanhando. E por isso que realmente a noção de parceria ele é muito importante, porque a gente começou a crescer e a gente evoluiu junto. E hoje a gente consegue, esse é um diferencial da nossa empresa, a gente consegue atender qualquer empresa dependendo da maturidade ou imaturidade que ela está dentro do nível dela, ou dentro, desculpa, da realidade que ela está atual. Então a gente vai saber se adaptar e trazer as ferramentas nossas em função da realidade dela e crescer com ela. Então, eu diria que hoje as empresas com que a gente trabalhou e que a gente está trabalhando ainda, elas evoluíram demais. É muito bom, porque quem são as empresas entende, vão com a gente, porque eles justamente sabem que a gente vai entregar e eles investem na gente não para que a gente já fornece, mas que nós vamos fornecer para os 3 próximos anos. A gente tem outro tipo de relacionamento muito bom, eu dou um exemplo também que eu tenho de direito a divulgar, a Mosaic. Quando ela ficou sabendo que a gente adquiriu a Engine, que é uma Dynamox voltada para corrente e tensão, a primeira coisa que ela falou é quando vocês vão poder produzir aqui no Brasil. A gente falou, bom, a gente acredita que até o final do ano a gente vai fazer isso. Na hora, eles falaram, não, a gente sabe que vocês vão resolver, se tem problema, vocês vão estar aqui. Então, é isso, parceria não é sempre estar perfeito no início, mas que permite que dá certo para o futuro, é justamente ali tem o pioneirismo,
tem o fato de entender as diferentes necessidades do cliente, todo mundo erra nesses momentos, mas a vontade de fazer certo, de que se torna certo, é maior. Aí que tu vê realmente que as pessoas estão pensando no bem da empresa deles e o como também a Dynavox possa ter a credibilidade de tornar a coisa viável e fazer o negócio funcionando. Então, por isso, tem diferentes níveis de parceria, diferentes tipos de maturidade e diferentes momentos da parceria. Então, é isso também que eu queria agregar, tá? E Eduardo, tu perguntou da questão de amadurecimento, né? Eu acredito que quem faz parte do processo e ajuda a construir, de fato amadurece junto, né? É diferente de chegar com um produto pronto, óbvio que pode funcionar também, etc., mas chegar já com um produto de prateleira, não mudar nenhuma vírgula daquilo e etc. Eu acredito que essas empresas, né, que apostaram desde o começo na gente ou, né, integraram aí no caminho e se tornaram de fato parceiras, né? Muitas delas, elas trabalham em diferentes aplicações com a gente. Então, às vezes, né, eles têm um entendimento do campo, da máquina, eles têm um entendimento mais profundo ali do dia a dia, do ativo, porém a gente como empresa, né, também com um grande corpo técnico, né, especializado, consegue em diversas discussões, a gente faz diversos processos, né, de amadurecimento de alguma nova aplicação, de alguma nova tipo de monitoramento juntos. Então, eu já participei de várias, né, participo de várias reuniões sobre diferentes aplicações onde o cliente, às vezes, ele vem com uma ideia, a gente consegue também contribuir com mais ideias e no final a gente chega num modelo ideal, né. Então é mais do que entregar algo pronto ou entregar algo, fechado em prateleira que tu compra e deu, né, é fazer parte desse processo, é fazer essa parceria, é entender que, né, do outro lado também tem pessoas, que podem somar, pessoas técnicas, né, capazes, que às vezes traz um background mais, às vezes até de teoria, vem da universidade, vem de capacitações em vibração e etcétera, e vem também justamente o outro lado com a experiência de campo, com o entendimento, da máquina mais profundamente. Então, junta-se isso tudo, faz esse processo de trabalho em conjunto, e isso com certeza faz parte de um pertencimento, perdão, de algo, né, de amadurecimento conjunto, muito forte, né. Então eu acho que essa parceria ela é muito relevante, né. Eu queria agregar um conceito ali, justamente frente ao diferente nível de maturidade de uma empresa. Eu vou dar um exemplo, porque isso vai ilustrar o como as empresas enxergam a gente e como a gente consegue agregar valor para as empresas. É possível que uma empresa simplesmente ela vá consultar a gente para a área de manutenção dela. Conversando com ela, a gente está se deparando, ela tem possibilidade de ter ferramenta de manutenção, mas ela não tem meio de comunicação. Aí a gente começa a costurar juntos. Qual o gargalo dela? O gargalo dela é manutenção, mas depois que ela tem a manutenção, o outro gargalo é comunicação. Então a gente consegue costurar com ela tudo esse caminho para justamente permitir os dados chegar onde eles se devem. Uma vez que eles estão na nuvem, mas eu gostaria de estar no meu PIMS, ou eu gostaria de estar no meu ERP. Então tem tudo depois uma jornada de integração com esses dados. Mas a verdade eu quero no meu PIMS, mas eu quero eles pós-processados para justamente poder me levantar um flag ou um alarma ou para abrir uma ordem de serviço. Eduardo. E aproveitando esse gancho, somando ao entendimento dessa necessidade do cliente, algo que a gente vê no nosso dia a dia de suporte aí, de apoio ao cliente dentro dessa parceria, né, é justamente a falta de centralização que os sistemas têm. Então, muito se pensou, vamos para a indústria 4.0, vamos trazer monitoramento, vamos trazer tecnologia, e aí hoje o gestor da manutenção, o personagem da manutenção, ele está lá com 20, 30 abas no computador dele aberto, e o que seria para ajudar na tomada de decisão está virando um pesadelo ali de ser mais complicado do que era antes. E é justamente o, a compra, a aquisição de serviços paralelos tende a não facilitar a vida do profissional que está nessa área. E aí eu queria questionar, né, gerar uma provocação aqui de como a Dynamox entende essa problemática e como ela já direcionou o roadmap dela
para buscar centralização, buscar integração e fazer com que essa dor seja tratada. Dentro do nosso roadmap, a gente executou um dos grandes milestones esse ano, que é a aquisição de uma empresa que chama Engine. Por que a gente adquiriu ela? Porque ela é uma Dynavox da vida, mas em vez de monitorar vibração, fazer diagnóstico automatizado de vibração e temperatura, ela faz sobre corrente e tensão. E, além disso, a filosofia dela é totalmente alinhada com a nossa. Então, dentro dos 5 principais pilares da manutenção, tem vibração, temperatura, corrente, tensão e análise de óleo. Então, a gente está indo nessa jornada de justamente unificar todos esses pilares junto numa visualização que a gente vai processar para fornecer justamente dados de confiabilidade, para justamente levantar o patamar de análise que vão ser depois cruzados com a parte de processo e indo além, desculpa, e uma vez que tu tem sensor e que a gente consegue ter vários outros sensores dentro da nossa plataforma, tipo pressão, vazão e assim vai, ou juntar essas informações de outras áreas, como de PIMs, por exemplo, a gente vai ajudar na parte de performance de ativos. Então, a gente quer realmente ser, dentro do universo, ser um APM, Asset Performance Management, e ser visto como é. A gente não é uma solução milagre. Então, a gente não consegue abraçar tudo e a gente não deve abraçar tudo. Nosso core business é de entendimento, como a Caroline falou, de entendimento de maquinário, de processamentos, de gestão de dados, de trazer informação já mastigadas para a tomada de decisão com qualidade. Porque hoje, se eu vou me permitir não uma provocação, mas uma colocação, tem muita alegação de solução milagre. Cada vez mais que tu dá voz para as pessoas que têm solução milagrosa, as pessoas começam a acreditar nesse milagre. E a gente tem que tomar cuidado, a gente sempre tem que voltar na realidade que de fato é tangível, integrável e que permite de agregar valor. Tudo não se resuma a um vermelho, verde e laranja. Se é vermelho, por que é vermelho? E tu tem que trazer credibilidade nesse sinal vermelho. Então, cada nível da empresa tem que verificar. O gerente ele tem que receber o vermelho e dizer que tem ação que tem que ser feita. Mas talvez ele precisa de um entendimento maior para poder tomar uma decisão. Então, ele vai descer um nível de entendimento para questionar a pessoa de campo se tu precisa fornecer ferramentas que sustenta essa tomada de decisão. Então, a gente tem que realmente se basear de uma maneira técnica, fornecer todas as ferramentas nos diferentes níveis de camadas que precisa ser tomadas as decisões. Legal demais. E na perspectiva, assim, da essência da Dynamox mesmo, né, de não vender sonho e sim vender realidade, não somos uma fábrica aí de soluções milagrosas, como você comentou anteriormente. O que dentro do contexto da inovação e da parceria de manutenção, o que a gente pode, os clientes, os parceiros podem esperar da Dynamox para os próximos anos, em questão de produto, em questão de inovação, que vão fechar toda essa história da manutenção e dar, vamos dizer assim, bons insights para aquele coordenador de manutenção. Bom, primeiramente, é bom lembrar que a gente é uma empresa também de hardware. Então, muito mais hardware. A gente tem um roadmap realmente muito intenso de hardware, de comunicação, de telecomunicação. Então, esse é a essência da empresa, uma das essências. A segunda essência é cada vez mais inteligência no tratamento dos dados, dos algoritmos, na detecção automatizada, nos análises complexas dos ativos que não são tão trivial. A gente não está falando de um motor ou de uma bomba, a gente está falando de equipamento muito mais complexo, uma peneira, um britador, um moinho. Esses equipamentos, uma laminadora, todos esses equipamentos são muito mais complexos. E isso é nossa especialidade, né? Então, isso eles podem esperar cada vez mais um apoio nesse aspecto. E um outro pilar que é unificar todos esses dados de uma maneira a aumentar a pertinência nos algoritmos de detecção automatizada de falha potencial, mas também de performance do ativo. Então, isso que a gente está se propondo dentro do nosso roadmap de ser feito e realmente de trabalhar
ativamente nessa parte nos próximos anos. Ótimo. E, Carol, você que acompanhou os primeiros clientes, você fundou o suporte aqui da Dynamox, então sabe quais são as dores, quais são as necessidades para uma boa implantação. É, qual dica você daria para aquela pessoa que está chegando hoje na jornada da manutenção, que ela está querendo aprender novos conceitos, aprender tecnologias novas e ainda está meio perdida, não sabe por onde começar? Como você ajudaria essa pessoa? Então, Cerruti, eu acho que, muito do nosso dia a dia, né, muito do tempo que a gente tem, né, diário, ele é dedicado a uma empresa, né. A gente passa várias horas aí justamente atuando em algo. Eu acredito muito em tentar aliar, né, essa questão de trazer algo para a empresa, de fato, e se desenvolver também, obviamente, pessoalmente. Então, o que eu quero dizer é tentar aliar as necessidades profissionais, né, com o seu amadurecimento, com o seu crescimento aí na parte técnica, né. Então a dica que talvez eu daria é tentar olhar dentro da empresa, dentro da onde a pessoa está atuando, da área que a pessoa está atuando, né, do setor, o que que é mais prioritário. Qual que é a maior dor, né. Eu sei que às vezes a gente tem muito complexo, né, a gente é só mais um, ou mais uma pessoa, né, um colaborador, fazendo o seu trabalho diário e etcétera. E aí, até dependendo um pouco da empresa, tem uma diferença, né, uma distância aí entre o próximo líder, né, o líder direto, ou até, né, outras camadas. Mas no fim das contas, eu acho que ideias boas, né, todo líder, né, deveria valorizar. Então eu teria, como sugestão, olhar uma priorização, talvez, o que está trazendo, o que que traria mais benefício, que desenvolvimento, né, pessoal aí traria mais benefício para poder ser aplicado dentro da própria empresa, para que possa fazer parte do teu dia a dia, porque muitas vezes a gente aprende, não sei, aprende técnicas ou aprende funcionalidades, conceitos, enfim, e não usa. Se a gente não usa, a gente acaba esquecendo. Então, eu diria isso, de tentar olhar para dentro da própria realidade, né. Sei que hoje tem muito compartilhamento de informação, tudo é muito acessível, mas eu tentaria voltar um pouco para a realidade mesmo, ver como é que a pessoa pode fazer a diferença na empresa que ela está e se desenvolver nessa linha de atuação, né. Então, se é uma máquina específica, um tipo de máquina que dá mais problema, se é alguns indicadores que estão, né, numa forma mais negativa, tentar trabalhar para isso, para elevar o nível de qualidade, o nível de atuação aí dentro da empresa, né. Eu queria aproveitar, né, essa fala da Caroline sobre prioridades, que eu tenho uma sugestão a respeito disso. Quando a prioridade é uma coisa muito mais complexa, tu tem que te preocupar na expectativa da sua gestão, da sua gerência, porque ela também está sendo cobrada. Então, para justamente trazer uma visibilidade maior e uma credibilidade maior e também trazer recurso, tem que trazer resultados. Então, dentro da prioridade, eu faria igual tu faz quando tu monta um prato de comida. Tu tem que ter salada, tu tem que ter proteína, tu tem que ter. O que que isso quer dizer? Que tu tem que ter um equipamento que tu consegue monitorar e mostrar rapidamente o resultado de um equipamento que tu já domina e ele não é tão prioritário, mas ele consegue demonstrar a finalidade do processo que está sendo colocado. E aí, colocar no que é a maior prioridade e a maior dor. O que é o resultante disso? Muito rapidamente, tu consegue identificar se te dá resultado ou não no equipamento que tu conhece, porque o que que acontece? Se tu usa a prioridade máxima e tu coloca todo o esforço num problema que é uma maior dor de cabeça, mas que tu não tem todas as resultantes, tu não consegue saber se a solução que tu está trazendo, ela está resolvendo de fato ou não. Então, dentro da metodologia, eu traria a as dor principal, mas sempre acompanhado de um equipamento, outros ativos que te permite de validar os axiomas que tu colocou no lugar. Assim, tu tem a combinação perfeita, porque tu tem argumentos para a sua gerência, a gerência consegue demonstrar que a metodologia adotada ela está trazendo resultado muito rápido e que as maior dor, que pode ser mais complexo, precisa de mais tempo. Assim, tu tem a combinação perfeita. Tu consegue demonstrar, validar e tem a amostra suficiente. A gente nunca deve esquecer que o que a gente chama de desvio padrão, ele é proporcional
inverso proporcional à raiz de N. O que é N? O número de amostra que tu está tomando, que tu está medindo. Então, cada vez mais que tu tem amostra, cada vez mais que tu tem exemplo, tu consegue diminuir o desvio padrão, a volatilidade ou o seu risco. Justamente para demonstrar que a metodologia adotada e a verba colocada nessa prova de conceito, ela está válida. Então, eu só queria fazer esse adendo. Tá? E agora questionando justamente esse método, essa metodologia de realmente a Dynamox ser o parceiro, inclusive para aquele profissional que ele já se convenceu, ele sabe que aquilo é importante, mas às vezes ele está com dificuldade de provar isso dentro da empresa dele. Ele precisa de força, ele precisa de um método, um direcionamento para fazer isso. E aí, alguns dos insights que você trouxe aqui hoje, Guilherme, e a Carol complementou ali também, ajudam bastante essa pessoa justamente para entender qual que é o caminho, qual que é o passo e defender para sua gerência, para sua liderança. Mas teria um caso, vamos dizer assim, prático, algum exemplo real, não precisamos falar o nome da empresa aqui, mas que teve aquela virada de chave, assim, que não estava dando certo, aí chegou justamente essa frente e aí a partir daquele momento a liderança apoiou e complementou de outra forma. Eu acho que casos tem muitos, tá, Cerruti? Tu pediu um caso específico, mas realmente é muito comum, assim, a manutenção ela é conhecida, né, quando tem a quebra, né. Aconteceu uma corretiva, todo mundo lembra da manutenção, todo mundo sabe quem são e etcétera. Mas mais raramente a parte de antecipar uma falha, a parte de fazer uma atuação, uma intervenção bem feita, ela às vezes não entra em cena, ela não fica conhecida, ela não ganha destaque, né. Eu acho que vai bastante na linha do que o Guillaume falou e de novo, exemplos tem muitos de tu mostrar para tua liderança direta, tu mostrar o resultado que tá sendo dado, né. Então a Dynavox ela atua muito como parceira em levar isso internamente. Poder documentar isso, poder estruturar, casos de sucesso aí com os clientes, seja em aplicações mais críticas, seja em aplicações, né, que às vezes deixaram de parar uma produção, deixaram, né, também uma questão bem forte, né, de segurança, né, deixaram de causar algum acidente, enfim, dentro da empresa. Então tem muitos casos e geralmente o que a gente trabalha é isso, assim, com o cliente, de sair dessa manutenção ser vista só como um vilão necessário, por assim dizer, uma ação necessária para ser algo que está dando, resultado no dia a dia, né. Quando a gente consegue, obviamente nem sempre às vezes a empresa tem essa informação e etcétera, mas quando a gente consegue, a gente tenta trazer também uma questão financeira para isso, né. Chama muita atenção falhas custo evitado, né, em uma falha, então sempre que possível, a gente tenta trazer esse aspecto também, horas, né, de parada evitada para poder comprovar e para poder mostrar que o trabalho, né, tá dando resultado. Eu tenho um exemplo emblemático. Na verdade, eu tenho um caso de vários exemplos emblemáticos. Porque ele confronta muito a metodologia, eu não vou falar obsoleta, mas a metodologia pontual versus o que a gente está trazendo. O caso típico é a gente vai numa empresa que ela contrata uma prestação de serviço para cada 2 meses as pessoas ir lá e fazer a medição dos ativos. É super importante, eu valorizo muito esse serviço, ele é importantíssimo para quem não tem outras ferramentas. Eu acho que ele é importante. Em alguns casos, tu precisa fazer manualmente. Então, realmente, ele é super importante e as pessoas que fazem, tanto a coleta que faz análise, são para mim os heróis. Dito isso, a gente tem uma categoria de casos de sucesso onde o prestador de serviço ou a própria pessoa da empresa, que dentro da sua rotina de manutenção, ele tinha acabado de fazer a medição. A gente faz a instalação e durante a instalação, no momento de verificar, a a pessoa que estava fazendo a instalação, por acaso ela entendia de análise de vibração. E tem uma coisa errada. Aí ele mesmo toma de uma maneira proativa, toma a decisão de analisar com as ferramentas e tudo mais, e fala: "Tem um problema, vai quebrar". Aí a pessoa em campo fala: "Não, deve ter um erro". Aí, geralmente, aconteceu, a gente teve que trocar o sensor 4 vezes. E 4 vezes o sensor acusou a mesma assinatura de falha. Aí o cliente
meio desesperado, e o que eu faço agora? Porque eu não posso parar essa máquina, eu não posso. Eu tenho uma parada planejada daqui 2 semanas. Então, com muita maturidade, as pessoas da Dynamax falam: "Então, vamos acompanhar, vamos olhar o gradiente, a evolução desse erro". E em muitos casos, a gente conseguiu levar a ter a parada planejada. Tive um caso só, onde a gente fala: "O negócio vai quebrar é risco de negócio, é risco de pessoas". Foi a única vez onde realmente a gente foi muito firme e a gente fala: "Não, tu tem que parar a máquina". Eles ficaram muito bravos com a gente no primeiro momento. Contra a vontade deles, abriram a máquina naquele mesmo momento e viram que realmente estava terrível o que estava acontecendo. Mas o mais interessante é que menos de um dia antes, tinha uma pessoa que tinha feito uma medição. O que que é esse? Tem 2 casos. Num primeiro caso, a medição não tinha sido ainda analisada, então certamente a pessoa teria pego que tinha um erro. No outro caso, a medição já tinha sido feita e já tinha sido analisada, e a pessoa, do ponto de vista dele, porque ele simplesmente usava os mesmos filtros de sempre, ele não pegou aquela falha. Então, esse para mim são o casos mais emblemática, que onde a gente traz uma valor agregado, imediato, mas sobretudo o cliente na hora se depara de o quanto ele era infeliz ou inadequadamente, emparado, e agora ele tá mais confiante no que ele pode proporcionar para a equipe de produção. Porque no final a gente não deve esquecer, nossa empresa, ela está aqui, é presente, para aumentar a produtividade do cliente final. Essa é a nossa função principal, a gente não deve esquecer isso. Esses, exemplos que tu comentou, Guilherme, me fizeram lembrar de alguns outros aqui, onde a gente vê pontos que não eram possível monitorar anteriormente, né. A gente tem um caso, uma publicação recente até que a gente fez no nosso LinkedIn, Verdade. de um redutor, né, que a tampa ela não deixava chegar ali na fonte, na possível fonte de problemas, né, não deixava chegar próximo aí aonde poderia estar, se desenvolvendo uma falha. E nesse caso é um agitador, né, um redutor de um agitador, e visto a robustez, né, do sistema, a robustez comprovada aí dos nossos sensores, a gente pôde abrir o redutor, algo que, né, instalar dentro, junto com o lubrificante, com óleo quente e tudo mais, né, e a gente pôde realmente instalar e estar próximo da fonte. Então esse é um exemplo para mim bem emblemático, no sentido de que não tinha outra forma de fazer. Sem contar, e aí eu cito isso bem forte, é uma atuação muito forte de todas as empresas a parte de segurança de pessoas. Então a gente sabe que essa coleta manual, né, muitas vezes, colocava o usuário, né, ou na verdade a pessoa ali coletando os dados, o inspetor, em locais de altura, em locais, menos seguros, que ofereciam aí a gente tem casos de máquinas, né, de papel, onde o inspetor literalmente entrava dentro para poder chegar próximo ali dos rolamentos, etcétera, e poder fazer as medições. Então poder fazer isso, né, de uma maneira, sem fio e sem colocar ali principalmente as pessoas em risco, eu acho que é muito emblemático, e pensando, né, em documentar isso ou promover isso dentro da empresa, esse tipo de aplicação, ele ganha uma repercussão, né, muito forte e muito rapidamente. Então esses casos também marcam bastante, né. É importante ver justamente a combinação dos 2 elementos, a parte de medição e a partir do sistema de detecção, que também, ajuda a pessoa a, dentro de uma sala, dentro de uma zona menos arriscada, a já ou fazer as análises ou receber já as detecção automatizada de falha que estão acontecendo em lugar justamente relativamente ilusitados ou de alta risco. Então a combinação desses 2 elementos que realmente faz a riqueza do nosso sistema, né. A parte de medição, combinado com toda a parte de software, que vai poder também ser integrado na parte de, confiabilidade, que pode ser analisada depois para justamente melhorar a parte de processo, né. Um ponto que me chamou bastante atenção nesses exemplos que vocês trouxeram é que é bem comum o pessoal falar na indústria que a preditiva, a manutenção sob condição, ela se paga na primeira quebra. O pessoal às vezes questiona:
o valor de implantação é um pouco elevado e por aí vai, mas o pessoal fala, não, na primeira quebra isso vai se pagar. Só que aqui a gente tem exemplos que a Dynamox antes da primeira quebra já estava gerando valor, já estava agregando ali, e na instalação, no momento da instalação já foi possível detectar uma anomalia, já foi possível direcionar ali a tratativa para, vamos dizer assim, diminuir o risco que poderia ser de uma pessoa, poderia ser do equipamento e a questão da operação da empresa. Aí, pessoal, o nosso tempo realmente voou aqui. Isso aqui é um sinal que a conversa estava boa, o papo estava bom. Já direcionando um pouco para a nossa finalização, foi bem importante a gente falar de alguns conceitos que fazem a indústria 4.0 e onde a manutenção 4.0 está alocada nisso. A gente recapitulou ali, a gente entendeu que o ser humano ele é o caminho, o precursor para fazer tudo isso dar certo. Tem justamente a necessidade de esse ser humano buscar uma tecnologia que atenda os requisitos e que seja uma tecnologia de qualidade, e com isso o resultado vem. A gente tem vários exemplos, vários casos de sucesso aí que o resultado vem. Então, para você que nos escutou, para você que acompanhou esse podcast, espero que tenham bons insights aí para entender como isso é importante para suas aplicações e como a Dynamox pode te ajudar nesse convencimento de quem precisar e de todo o direcionamento para fazer isso dar certo dentro da sua realidade. Pois, pessoal, para a gente finalizar, então, Guilherme, algumas últimas palavras para realmente incentivar aqueles que estão entrando agora? Eu agradeço a ter sido convidado. Foi bem legal conversar. Eu queria falar uma coisa que eu acho que talvez resuma um pouquinho tudo. A Dynamox ela tem um perfil das pessoas da manutenção, como exatamente a Caroline falou. A gente nunca ouviu falar das pessoas da manutenção. Eu vejo, a gente escuta muito falar das fintech, a gente fala muito das empresas mais de software e tudo mais, mas o perfil da Dynamax ele é igual aos nossos clientes. A gente nunca ouviu falar do nosso usuário final, só que quando a merda bate no ventilador, todo mundo está presente para justamente ajudar. Então, acho que a parceria, ela não é quando tudo vai bem. Ela tem que acontecer quando justamente os problemas acontecem. E poder contar com a gente quando justamente as coisas apertam. É ali que tu vê que tu tem um parceiro de verdade. Porque se tu realmente pensa bem, não tudo é linear. Não porque tu tem um sistema perfeito que tudo vai dar certo. E também para que tu chega num um sistema que se aproxima da perfeição, tu vai ter que errar muito. Mas o cliente tem que ter a maturidade de entender que ele vai errar e ele tem que entender que para poder chegar num sistema perfeito, o parceiro ele precisa arriscar. Mas é isso que eu queria terminar, é que a gente geralmente fala, o grupo ele está na imagem da liderança. A Dynamax ele está na imagem dos nossos clientes, com um low perfil e pau para toda obra quanto precisa. E isso realmente acredito que nos diferencia, sabendo que a gente faz isso com muita felicidade e alta tecnologia e muita competência. Então é isso que eu queria enfatizar, né. Obrigado pelo convite, porque eu não estava esperando esse convite. Então, abraço, tá. Carolina, muito obrigado também de ter participado. Eu acho que era bem importante a sua participação, tu que começou dentro da empresa e hoje assuma a área de operação e de CS, né, que está vindo todos os problemas vão para ti no final do dia. A equipe está muito feliz de atender, porque a gente sabe que vai ser o diferencial que vai permitir justamente de trazer mais confiabilidade e mais produtividade para a empresa, né. Show de bola, Guilherme. E é esse desafio, esse, né, entre parênteses, aí, entre aspas, na verdade, problemas que aparecem que nos motivam a ser cada dia melhor. Então, a equipe é reflexo disso, né? É reflexo, com certeza, também, não fazendo muita rasgação de seda aqui, mas da tua liderança, né? E é isso, a gente não é uma empresa que digamos, é uma empresa que é muito orgânica, né, uma empresa que cresceu, próximo ao cliente final e cresceu entendendo as necessidades, apanhando bastante, como tu falou, e com certeza vai apanhar muito mais, vai trazer muito mais novidade, vai arriscar bastante, a gente é muito arrojado, tem isso como um dos valores, né, da empresa, e é isso, a gente vai seguir trabalhando aqui próximo com os nossos clientes, trazendo novidades, trazendo
muita coisa boa aí no mercado e obrigada Eduardo, obrigada Guillaume pela oportunidade aqui de estar com vocês, viu? Pessoal, e para quem estiver interessado em mais conteúdo de manutenção, quiser entender um pouco mais sobre a Dynamox, sobre confiabilidade, manutenção em geral, temos vários cases de sucesso, várias aplicações no nosso blog, nas redes, LinkedIn, Instagram. Siga nosso perfil lá que você vai encontrar bastante conteúdo bacana. E, novamente, agradeço a presença da Carol, agradeço a presença do Guillaume e até o próximo Dynatalks.